Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos explorar uma questão fundamental para todos que atuam na educação. O tema vai ser: que tipo de professor de língua portuguesa você quer ser? Neste episódio, vamos discutir as diferentes abordagens e estilos de ensino que podem inspirar e transformar a sala de aula. Prepare-se para refletir sobre sua prática docente e descobrir novas possibilidades para se tornar um educador ainda mais impactante. Eu me chamo Glenda, sou discente do curso de Letras da Universidade Federal do Pará e hoje quem vai debater esse assunto vai ser a Keleme, que também é do curso de Letras da Universidade Federal do Pará, e a Emily, que também é do curso de Letras da Universidade Federal do Pará. E a primeira pergunta vai ser sobre a formação do professor. Emily, quais seriam os principais desafios que um professor enfrenta em relação à formação continuada como professor? Muitos professores enfrentam a falta de oportunidades para se atualizar sobre novas metodologias, tecnologias e tendências educacionais. Realmente, Emily, sinto que a falta de acesso a cursos e workshops atualizados é um grande desafio. Muitas vezes as opções disponíveis são limitadas ou muito caros. Isso me faz buscar recursos gratuitos online, mas nem sempre são tão eficazes, né? Ou seja, isso daí seria um empecilho sobre a formação e a atualização do professor. E Emily, sobre a carga horária e planejamento. Como a carga horária excessiva influencia o planejamento das aulas? A carga horária realmente impede de planejar aulas mais criativas. A carga horária excessiva pode impactar negativamente o planejamento de aulas e a qualidade de ensino, pois limita o tempo disponível para preparar aulas de forma eficaz, resultando em conteúdos menos estruturados e superficiais. Realmente, Emily. Além disso, pode levar, por exemplo, os professores ao estresse e isso pode diminuir sua motivação e criatividade. Sim, é verdade. E isso afeta a interação com os alunos e a capacidade de fornecer um feedback construtivo. A pressa para cumprir a carga curricular pode dificultar a adaptação das necessidades individuais dos alunos e limitar oportunidades de aprendizado dinâmico. Como resultado, tanto professores quanto alunos podem se tornar desmotivados, comprometendo a eficácia do processo educacional. Realmente, então, sobre a carga horária e o planejamento, a gente consegue perceber que é algo fundamental para os professores conseguir dar uma aula mais produtiva, né? Com que ele não se sinta tão excessivo a ponto de ser prejudicial nas salas de aulas. Keleme, agora você vai ficar responsável por responder essa outra pergunta, né? No qual a pauta principal são os recursos didáticos. Para você, de que maneira a falta de recursos, como por exemplo os materiais, tecnologia e infraestrutura do local, né, das escolas, afeta a capacidade de implementar métodos de ensino mais dinâmicos? E quais, por exemplo, soluções você acha que pode ajudar para tentar pelo menos amenizar o problema? A falta de materiais adequados, ela é um grande obstáculo. Isso acaba dificultando o desempenho educacional dos alunos. E uma, digamos assim, proposta de intervenção que seria ótima, maravilhosa, seria o apoio de poderes públicos. Se fosse mais investido em educação por meio de políticas, daria para contornar melhor situações de a gente ter mais materiais didáticos para trabalhar em sala o empenho educacional de cada aluno. Sim, e como você citou, né, sobre as apostilas e os jogos educacionais, que até mesmo o professor ele tem que fazer, ele tem que criar, isso também entra na questão de carga horária e planejamento, porque isso faz com que as escolas, por exemplo, não tenham todo o suporte. O professor ele tem que tirar aquele tempo que ele tem para fazer essas apostilas, para tentar ajudar mais no ensino, porque só o suporte que ele está tendo nas escolas não está sendo suficiente para tentar, digamos que, melhorar, né? Então isso daí realmente é um empecilho e a gente precisa pensar nesse lado que realmente precisa de soluções para tentar diminuir esse problema. E dando continuidade nesse assunto que é de suma importância, que tipo de professor de língua portuguesa você quer ser? Keleme, e sobre a pressão por resultados,
Você lida com a pressão para cumprir currículos rígidos e atingir metas acadêmicas. Como você lida com isso? E isso ela vai impactar na sua abordagem pedagógica? Olha, lidar com essa pressão é muito complicado, pois ao invés de ficarmos atentos ao mais importante, que é manter o foco de aprendizagem do aluno, não, ocorre o contrário. Às vezes, o foco está apenas em obter os resultados dessas metas. E sim, isso impacta na abordagem, pois nem sempre é fácil manter o foco de aprendizagem em um sistema que só valoriza apenas o número, atingir de metas. Ou seja, o que você quer dizer é que às vezes eles não lidam muito sobre o que o aluno, eles não se importam muito sobre o que o aluno está aprendendo, mas sim sobre atingir aquela meta que foi atribuída. Seria mais ou menos isso. Isso, a meta que é imposta muitas das vezes digamos assim, as políticas educacionais, conforme pelas instituições também, isso, né? As instituições escolares e assim por diante. Já debatemos tópicos importantes nesse podcast, como, por exemplo, a formação do professor, a carga horária e planejamento deles, recursos didáticos e a pressão por resultado. Emily, eu gostaria que você respondesse uma outra pergunta para mim, que seria sobre os desafios comportamentais. Como você aborda comportamentos desafiadores em sala de aula, como, por exemplo, a violência, que infelizmente é algo que temos vivenciado bastante nas salas de aula, né? E que estratégias funcionaria para criar um ambiente positivo? Realmente é um assunto bem importante. E para lidar com comportamentos desafiadores, como a violência na sala de aula, é importante ter regras claras e incentivar a comunicação entre os alunos, promover em sala de aula a empatia, resolver conflitos de forma pacífica e reconhecer comportamentos positivos. Ajuda a criar um clima melhor. Além disso, um ambiente inclusivo e o apoio dos pais são essenciais. Se necessário, o suporte psicológico pode ajudar a resolver questões mais profundas. Assim, conseguimos transformar a sala de aula em um lugar mais seguro e positivo para todos. Emily, sobre o suporte psicológico, a gente consegue perceber que, infelizmente, algumas instituições têm esse suporte e outras não. O que você poderia falar sobre o apoio institucional? Para você, qual o papel da administração escolar no dia a dia como professor? Você consegue sentir se tem o suporte necessário ou se falta algum suporte? O que você poderia falar sobre isso? Sinto que o suporte da administração poderia ser melhor. A administração escolar é fundamental para os professores, pois dá apoio na parte administrativa, ajuda o desenvolvimento profissional e melhora a comunicação. Ela também deve garantir que os professores tenham acesso a apoio psicológico, ajudar a colocar novas ideias em práticas e dar feedback para que eles cresçam. Mas a sensação de apoio pode mudar de uma escola para outra, com algumas oferecendo bons recursos e outras não. É importante ter um ambiente que valorize o bem-estar dos educadores para garantir um ensino de qualidade. Realmente, se a gente for para analisar, né, às vezes uma instituição ela vai ter um suporte 10 e uma outra não tem nem 5. Ou seja, a gente consegue ver essa desigualdade, né, que infelizmente a maioria das escolas vivenciam. O professor, como por exemplo, que trabalha em várias escolas, ele consegue ter um suporte de uma instituição e de uma outra não. Ou seja, isso é um empecilho e precisa ser melhorado para melhorar a qualidade de vida, principalmente do professor, da qualidade do ensino do professor e do aluno. É verdade, e esse suporte psicológico, hoje em dia, não se vê em escola pública normalmente e em poucas, somente em escola privada. Infelizmente, é algo que a gente precisa lutar para as escolas públicas ter. Keleme, dando continuidade, a esse tópico, qual seria a motivação e reconhecimento para você? O que te motiva a continuar ensinando, como diante de desafios como baixos salários, a falta de reconhecimento, por exemplo? Que tipo de apoio e reconhecimento você gostaria de receber? Olha, o que me motiva são os momentos em que eu vejo que os meus alunos estão interessados, estão aprendendo, aplicando aquilo que eu estou ensinando. Aquilo ali me fortalece
como profissional, como educador, como pessoa, digamos assim. Porque nós vemos que hoje em dia, né, a nossa área profissional não está sendo mais tão valorizada assim como era antes. Precisamos que haja um reconhecimento melhor para os professores, ao trabalho dos professores. Não importa como for, seja através de feedback, incentivo financeiro, mas que aquilo seja realmente visto, notado por toda a sociedade, porque é uma profissão muito linda, é uma profissão muito interessante de se viver, de se ter na vida. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos até nem querem mais ser professores por falta de reconhecimento. Realmente, falta de reconhecimento. E eu acredito que o fundamental também seja a baixa remuneração, né? Porque o professor ele acaba trabalhando demais e ele não recebe o que ele teria que receber. Porque, de qualquer forma, o professor, ele está à frente de todas as profissões. Sem o professor, não teria um médico, por exemplo, não teria outras profissões que, de qualquer forma, tem que passar pelo professor. Infelizmente, né, a falta de valorização, né, seria realmente uma desmotivação. Mas, como você falou, né, a forma como os alunos eles lidam com isso, a forma como eles acabam aprendendo, isso é realmente motivador. Mas mesmo assim precisa ter essa luta para os professores serem mais reconhecidos do que eles são. Keleme, dando continuidade nesse tema que é de fundamental importância no nosso podcast, que é sobre que tipo de professor de língua portuguesa você quer ser. Tem um tópico que é de fundamental importância, que seria sobre diversidade cultural. Para você, como lidar com a diversidade cultural e linguística dos alunos em sala de aula? Que práticas você poderia utilizar ou qual prática seria boa para promover a inclusão desses alunos? Olha, lidar com uma sala de aula composta por alunos de diferentes origens culturais e diferentes estilos de aprendizagem é muito complicado e chega a ser até desafiador para o professor, pois acaba exigindo uma adaptação constante por parte do professor. E um método, digamos assim, interessante é trabalhar para incluir diferentes culturas na aula, ou seja, pesquisar a respeito de culturas diferentes e trazer temas que são interessantes nesses meios culturais para dentro da sala de aula, para compartilhar com os alunos, para assim eles aprenderem a ter visões próprias sobre como lidar com outras culturas diferentes da sua. E isso ajuda a criar um ambiente mais acolhedor, mais respeitoso, onde se mantém assim bom, digamos até bom. A sala de aula fica mais um conteúdo mais leve, uma dinâmica mais leve de aula dentro com os alunos, né, da sala de aula. Isso é realmente fundamental, porque eu acredito que vai gerar até o respeito, né? Porque quando você conhece uma outra cultura, você acaba tendo respeito e você vai entender que é a cultura daquela outra pessoa e é diferente da sua, porém, de qualquer forma, é uma cultura que a pessoa ela tem, ou seja, ela precisa de respeito. Então, quando você aborda isso em sala de aula, vai ser essencial para ter o respeito dos alunos e aí eles vão crescer mais conscientes que existem outras culturas e assim... Compõe o caráter dos alunos. Isso vai melhorar bastante, né? Realmente. Meninas, durante esse podcast, né, a gente conseguiu perceber que existem vários fatores que podem dificultar que um professor de língua portuguesa ou até mesmo de qualquer outra disciplina alcance o ideal e seus objetivos, né? Como alguns obstáculos que a gente acabou citando. Mas para vocês, algumas reflexões sobre o tipo de professor que se pode querer ser. Quais seriam, por exemplo? Um inspirador e motivador. Um professor que consegue, respeitar a paixão pela leitura e escrita dos alunos, mostrando como a língua pode ser ferramenta poderosa de expressão e comunicação. O professor acessível e empático, um educador que entende as dificuldades dos alunos e está sempre disposto a ajudar, criando um ambiente acolhedor, onde todos se sintam confortáveis para aprender e a fazer perguntas.
Tem o criativo e inovador, um professor que utiliza diferentes métodos de ensino, como jogos, atividades interativas e projetos criativos para tornar as aulas mais dinâmicas e envolventes. O professor crítico e reflexivo é um educador que encoraja os alunos a pensar criticamente sobre textos literários, gramática e a importância da linguagem na sociedade, promovendo debates saudáveis sobre temas relevantes em sala de aula. Tem o culturalmente consciente, é aquele que valoriza a diversidade linguística e cultural do Brasil, incorporando diferentes dialetos, gírias e expressões regionais nas aulas, além de discutir obras de autores variados. O professor focado na prática é um professor que enfatiza a prática da escrita e da leitura, incentivando os alunos a escreverem seus próprios textos, seja ficção, poesia ou crônicas, para desenvolver habilidades práticas. E claro, tem o conectado na tecnologia, né? Um educador que utiliza recursos digitais para complementar o aprendizado, como blog, podcasts ou plataformas online, permitindo aos alunos explorar a língua portuguesa de maneira mais moderna. E também o promotor da leitura crítica, incentivar os alunos a analisar não apenas o conteúdo dos textos, mas também o contexto histórico e social que foram produzidos. Isso ajuda a formar leitores mais críticos. Emily e Keleme, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês foram fundamentais nesse podcast, né? Aqui nós abordamos e apresentamos tópicos fundamentais sobre que tipo de professor você quer ser e também sobre os empecilhos que os professores eles vivenciam durante o dia a dia nas salas de aulas. E eu espero também que esse podcast venha contribuir para o conhecimento dos ouvintes, pois abordamos assuntos importantes sobre o educador. E também para refletir que tipo de professor você quer ser. Muito obrigada.